Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui e falar um pouquinho sobre a operação aeromédica, né? Para mim é uma honra e me sinto muito agradecido em representar o Grau aqui. O Carlos me passou uma missão meio difícil, né? De falar sobre um assunto que não é legal de assistir aula disso, né? Falar sobre lei, regulação. Então, assim, a minha pretensão não é, lógico, falar sobre tudo que existe de legislação nesse assunto. A gente ia ter que ficar dias aqui falando, todo mundo ia dormir. Então vamos tentar fazer de uma maneira mais indolor possível, né, para que fique interessante. E na verdade a minha ideia aqui é focar mais nos aspectos que a gente já estava discutindo desde ontem, que são principalmente a inserção de serviços privados na operação de resgate, né? E o que tem na legislação atual nossa aqui do Brasil falando sobre isso, né? Isso já foi citado várias vezes aí durante as palestras anteriores. Então, o que eu mais vou falar aqui, ó, a IAC 3134, também tem a RBAC 135, Portaria 2048, Política Nacional de Regulação das Urgências do Ministério da Saúde, essas outras portarias do Ministério da Saúde que também complementam a atividade de pré-hospitalar no Brasil. Começando pelas definições, aqui já começa, assim, é difícil a gente discutir um assunto que a gente não chegou num acordo nem no nome que a gente vai dar, né? A gente não tem nem isso ainda, não tem uma definição formal, né, de como que vai se chamar essa operação. Então no meio militar eu tenho já uma definição do que são os tipos de missões. A gente usa o que é preconizado aqui pelo Tactical Combat Casualty Care em definição de operações aeromédicas militares. Então eu tenho evacuação tática, evacuação, esse Casualty Evacuation, que é a evacuação no ambiente hostil, o Medivac, eu já vou explicar para vocês, é a evacuação aeromédica propriamente dita. Aqui no nosso meio a gente tem ainda dificuldade em falar, saber dizer o que é cada coisa. Então basicamente lá o CASEVAC, o Casualty Evacuation, ela é feita no ambiente hostil, com uma plataforma não designada especificamente só para aquilo. Então você pega qualquer aeronave que tiver ali, faz o resgate daquela vítima, daquele militar ferido, desculpa, está para dentro das linhas inimigas e traz ele de volta. O Medivac já são, a grande diferença é a plataforma que você usa. No Medivac são aeronaves dedicadas ao resgate aeromédico e tem a cruz vermelha pintada lá. Então elas não, teoricamente, né, pela Convenção de Genebra, elas não podem ser alvejadas, né? Isso numa guerra em que as pessoas respeitem a Convenção de Genebra. Então elas são utilizadas preferencialmente em ambientes com um menor nível de ameaça. Daí a evacuação aeromédica em si, ela é já feita quando você tem um ambiente controlado, o paciente já foi, na maioria das vezes, ele já foi submetido a um primeiro tratamento ou até a uma cirurgia, já está internado, você vai transferi-lo para um outro serviço que tenha maior complexidade e ofereça o tratamento definitivo. Aqui exemplos da Alemanha, configuração de um Airbus aí para evacuação aeromédica. Bom, e aí a gente vai para o nosso meio, aqui. Eu vou chamar de resgate aeromédico, transporte aeromédico, a remoção. O que é cada coisa? Eu não sei direito. Vamos falar de atendimento pré-hospitalar ou de interhospitalar, ou as duas coisas se entrelaçam.
Então vamos lá para o Ministério da Saúde. Isso aqui, tudo de regulamentação que eu estou mostrando nos slides foi literalmente copiado, tá? Não tem adaptação minha aqui, é tudo cópia. Até peço desculpa que a gente apresentar legislação em aula é chato porque tem que ler, né? Então é totalmente antididático, mas a gente tem que falar, tá? Então, o que é o pré-hospitalar? O Ministério da Saúde ele fala em pré-hospitalar fixo e móvel. Onde que a gente atua? No móvel, né? Então vou falar só de móvel. O que é pré-hospitalar móvel? Atendimento que chega precocemente à vítima que sofreu um agravo à sua condição de saúde. Tá? Então é isso, é o APH móvel. Você vai até o local onde está o seu paciente, por um meio qualquer. Aí eu separo ele em atendimento pré-hospitalar móvel, primário ou secundário. O primário é esse que a gente faz aqui na maioria das vezes. A pessoa, o solicitante liga, né, para a nossa central ou para algum telefone qualquer de socorro. Você faz a triagem e você vai lá e atende ele onde ele estiver. O secundário, segundo o Ministério da Saúde, o paciente precisa ser conduzido a um outro serviço, né? Ele está num lugar que tem menos complexidade e vai levar ele para um que tem maior complexidade, para continuar o tratamento. Então aqui já está uma definição importante. Podemos fazer APH móvel primário ou secundário. Ainda na portaria 2048 lá do Ministério da Saúde. O que é ambulância? Definição lá. Veículo terrestre, aéreo ou aquaviário que se destine exclusivamente ao transporte de enfermos. Então interessante é a palavra exclusiva também. Exclusivamente. Aí ele mostra lá as categorias de ambulância. A, B, C, D, E, vai aumentando conforme a complexidade. Daí a categoria ECO aqui é a aeronave de transporte médico. Aqui mais fácil de ler. Pode ser asa fixa ou rotativa. E aí ele põe aqui, ó, já começa, né, são definições que todas elas já podem gerar dúvidas ou interpretações diferentes. Aí ele coloca lá, aeronave de asa fixa ou rotativa para transporte interhospitalar. E rotativa para ações de resgate. Então assim, será que eu só posso usar rotativa para ação de resgate? Né? Então tudo dá margem a interpretação diferente. Resgate é o termo que a gente usa, aqui, pelo menos aqui no grupamento aéreo, no grau. Resgate aeromédico, é a missão que a gente define como a PH primário, que vai até o local e pega a vítima para o hospital. Só que resgate, em muitos lugares, eu já fui questionado sobre isso em várias outras situações. Resgate teoricamente envolve obrigatoriamente técnicas de salvamento, né? Técnicas de salvamento. Então, se você voltar aqui, você vai ver aqui na definição do Ministério da Saúde que existe a ambulância de resgate. E aí ela fala: vítimas de acidentes ou pacientes em locais de difícil acesso com equipamentos de salvamento terrestre, aquático ou em altura. Obrigatoriamente a gente faz resgate todas as vezes? Não, né? A gente muitas vezes não precisa utilizar técnicas de salvamento na nossa operação. Então está correto usar o termo resgate? É uma pergunta, tá? Eu estou filosofando aqui para a gente discutir depois. A gente usa, eu gosto desse termo e eu uso, tá? Mas pode ser questionado. Então vamos lá para a definição que está na IAC, né? Documento da aeronáutica. Aeronave e ambulância. Aeronave configurada para transportar enfermos. Ok. Tem materiais médicos. Tem um profissional de saúde que acompanha o paciente. E aí a missão, definição da missão que está lá nessa IAC. Transporte de enfermos, transportar um paciente sob cuidados médicos, incluindo o deslocamento para o local da operação. Eu gosto dessa definição, né? Ela é bem abrangente.
Só que a gente ainda não adotou nenhuma delas, né? Então fica a dúvida aí, né? Já fica tudo, várias coisas que eu vou falar aqui. A gente vai ver como na legislação gera dúvida e como a gente tem margem para discussão e para debate. Então não é fácil. Isso vai ficar para a gente definir mais para frente. Não sou eu que vou definir. Vamos falar então mais um pouquinho da IAC 3134 em relação ao transporte, que ela é o título dela, né? Transporte aéreo público de enfermos. É o que a gente está fazendo. Vamos lá. Transporte aéreo público de enfermos. Logo no comecinho ele fala que as empresas têm que ter lá o certificado de homologação e tal, e que devem seguir as normas do RBHA 135. Às vezes tem alguns termos que estão meio desatualizados, tem DAC e tal, é porque justamente eu copiei, a legislação é de 99, na época que nem existia a ANAC ainda, né? Muita coisa em termos de abreviação, de siglas, pode ter mudado. Importante aqui, ó, na IAC 3084, o transporte aéreo público deve seguir as normas do Conselho Federal de Medicina e dos Conselhos Regionais de Medicina. Então está lá na legislação da aeronáutica. Então a gente tem que ter conhecimento disso aqui também, né? Não é só a legislação aeronáutica. Tem que ter um médico que ocupe função do mesmo nível de chefe de operações e chefe de manutenção, né? Não sei, as empresas têm isso? Tem, né? Empresas sérias têm, né? Então assim, eu não sei se isso existe em todas as outras empresas do Brasil, né? Mas é importante porque está na legislação também. Outra coisa importante lá, então eu fiz vários recortes aí da legislação, né? Transporte de enfermos não significa a priori operações sob condições de emergência que estão elencadas na seção 13519 da RBAC 135. Então o que é? Vamos lá na RBAC 135. O que é isso aqui? Operações de emergência. Basicamente ele fala que em uma emergência o piloto em comando ou o detentor do certificado pode se desviar das regras do regulamento, né? Ó, ele pode desviar-se das regras deste regulamento. Então ele deixa bem claro que você fazer um transporte de enfermos não significa que você pode ignorar as regras, chutar o balde e fazer o que você quiser, porque não é, teoricamente, uma operação em emergência. Levar um enfermo não é uma operação em condições de emergência, né? Ela só vai se tornar uma operação em condições de emergência se tiver realmente uma emergência aeronáutica lá que exija isso. Essa discussão aqui, que foi um tópico já levantado aí em várias aulas, até o próprio pessoal que veio da Alemanha falou disso, né? Falaram sobre como que é a operação de pouso lá para fazer resgate na Alemanha, o que eles utilizam de parâmetros, né? Então acho que isso aqui é importantíssimo. Ó, operações de pouso e decolagem de helicópteros em locais não homologados ou registrados deverão cumprir as determinações estabelecidas na IMA 100-4, que hoje é ICA, né? E nessa seção aqui do RBH 91. Então, já começa do ponto que não está escrito em nenhum lugar da IAC 34 que não se pode fazer pouso em áreas não homologadas ou registradas, né? O que está escrito é que pode ser realizado pouso em áreas não homologadas e não registradas, desde que você obedeça isso que é aqui, seção 327 da RBH 91, operações de helicóptero em locais não homologados ou registrados. Você pode fazer o pouso em locais não homologados e não registrados, desde que, sob total responsabilidade do operador, né, ou do piloto, desde que
Olha lá, vários critérios. Não haja proibição de operação no local escolhido, haja autorização daquela área para ser utilizada, o operador tomou as providências para garantir a segurança da operação, a operação não se torne rotineira ou frequente, coordenação com os órgãos de controle, comunicado ao SERAC, lá, Serviço de Aviação da área, qualquer problema, e que o local selecionado atenda essa lista de características físicas aqui. Tem lá, ó, área de pouso, um círculo com diâmetro igual à maior dimensão do helicóptero. Diâmetro igual à maior dimensão do helicóptero. Normalmente é o comprimento, né, que eu acho que é a maior dimensão. Aí você faz o diâmetro ali, essa é a área de pouso. A área de segurança, isenta de obstáculos, superfície em nível não superior ao da área de pouso, ou seja, tem que ser uma área nivelada, não pode ser um terreno inclinado que vá para cima da aeronave, que se estenda por metade do comprimento total do helicóptero. Tá, e aqui está falando de outros detalhes aí de inclinação, rampa, superfície. Então, assim, basicamente, o que fala lá, é possível fazer um pouso em local não homologado ou não registrado, desde que você obedeça a essas condições. Não existe nenhum lugar falando que um operador privado RBH 135 não possa fazer um pouso em local não preparado. Aí, passando agora para o Conselho Federal de Medicina, tem essa resolução que fala sobre atendimento pré-hospitalar, tripulação das aeronaves. Então eu tenho lá aeronaves, tripulação equivalente conforme a gravidade do paciente ser resgatado. Então ele fala que você tem que ter, se for necessário suporte avançado, um médico, enfermeiro, vai ser equivalente a essa ABCD aqui. Mas, na verdade aqui, ó, eu vou falar para vocês depois, tá fora um pouquinho de ordem, desculpa. O que o Ministério da Saúde diz naquela portaria 2048, que toda aeronave, que é a ambulância tipo Eco, é suporte avançado de vida. Então você considera que a tripulação de uma aeronave tem que ser no mínimo igual à ambulância tipo D. Então eu vou ter que ter obrigatoriamente um médico e um enfermeiro embarcados, com treinamento em APH. Importante aqui, ó, treinamento. Tudo tem treinamento, capacitação em pré-hospitalar. Essa outra resolução do Conselho Federal de Medicina, achei importante a gente mostrar que, ó, ele já prevê aqui, ó, nessa resolução de 2014, serviços pré-hospitalares móveis privados devem ter uma central de regulação médica própria, com os médicos reguladores, deve ter médico intervencionista, e quando for ser utilizado o Sistema Único de Saúde, para levar o paciente ou para transferir, você está subordinado à regulação do SUS, certo? Então é possível esse entrosamento, né, entre sistema de regulação privado, sistema SUS de regulação. É possível e é necessário, né? E quando for uma transferência entre instituições privadas, as operadoras ou os planos de saúde que devem fornecer as condições para isso acontecer, tá? Não precisa entrar o SUS nesse meio. Então vamos lá para a portaria 2048, Política Nacional de Atenção às Urgências. Um detalhe sobre a tripulação, aquilo que eu acabei de falar lá: um piloto, um médico e um enfermeiro, suporte avançado de vida. Sempre. A aeronave é sempre suporte avançado de vida. O condutor de veículos de urgência aéreos, vulgo piloto,
né? Então, ele já prevê que o piloto de uma ambulância aérea tenha vários treinamentos específicos. Acatar as orientações do médico. Aí, isso daqui é, né? Poder aqui para o médico, o piloto tem que acatar tudo que o médico falar, né? Então assim, como tô rindo, né? Mas não é para rir, porque isso aqui são coisas que demonstram a falta de conhecimento da operação da pessoa que escreveu, né? Porque é muito fácil você interpretar mal essa frase, né? Então, para quem não está operando, isso pode ser visto de uma maneira até ofensiva, né? Estabelecer contato, isso aqui, legal. Aqui, ó, auxiliar a equipe nos gestos básicos, nas imobilizações, na reanimação. Então, ou seja, né, o piloto lá, a tripulação, tem que ajudar o médico em tudo, no atendimento médico, inclusive, né? Está previsto lá na portaria. Saber todos os tipos de materiais que tem e tal. Isso aqui é bacana, aqui no Águia a gente faz, os pilotos ajudam a gente, né? Mas é importante a gente fazer o treinamento para quando precisar, realmente a pessoa saber o que ela está fazendo. Capacitação dos profissionais. Então está previsto lá uma capacitação para quem vai fazer o aeromédico. Tem que ter noção de fisiologia de voo, tem que ter noção de medicina aeroespacial. E essa capacitação é isso aqui, ó. É interessante que eles falam assim, a capacitação, ela tem uma carga horária. Para o médico, para o enfermeiro é diferente, para o piloto é outra. Para o piloto, se não me engano, são 5 horas. Para o médico, a maior que está escrito lá, a maior carga horária, são 20 horas. Então é pouco, né? Eu acho, pelo menos. Para você saber de tudo isso aqui. Tá? Então, está previsto na portaria que haja capacitação de toda a tripulação. Cada um tem uma carga horária específica, mas ainda acho que isso deveria ser mais trabalhado. De novo, regulação, isso aqui está falando a mesma coisa que eu já tinha falado, que precisa ter centrais de regulação e que os serviços privados também têm que ter a sua própria e que estão subordinados ao SUS quando forem utilizar o sistema. E aí entra em como a gente vai operar propriamente dito. Então eu botei aqui como exemplo, tá? Um fluxograma do atendimento que a gente faz. Né? Então vem lá um chamado, entra um chamado, vem do bombeiro, vem do SAMU, vem do policiamento, vem da concessionária. Isso aqui só coloquei como exemplos. Chega na nossa central, é feita uma triagem. Aí você decide se vai precisar do aéreo ou se vai mobilizar um resgate terrestre ou se não vai mandar nada, né? Atende e aí decide também, depois do atendimento, se o paciente vai ser transportado pelo terrestre ou pelo aéreo. Até aí, legal. É igualzinho quase o slide que o Dr. Gassman mostrou lá de manhã, né? Mas isso precisa... Qual que é o grande lance aqui? É a gente conseguir, dentro desse sistema, introduzir as empresas que estão privadas fazendo parte do atendimento, que estão se propondo a trabalhar junto. Eu tenho que ter essa comunicação aqui, esse fluxo, eu tenho que, de alguma forma, né, incluir as empresas privadas nele. Isso é extremamente importante. A comunicação, tanto na triagem, como no despacho, como no destino do paciente e na comunicação entre os órgãos outros, tipo bombeiro, polícia rodoviária, esse tipo de atendimento. Falando das estradas que a gente já citou aqui, né? A estrada, o resgate em rodovia, eu acho que ele é bem... ele já está um passo um pouquinho além, né? Porque ele já tem próprio dele uma central de regulação.
Ele já conversa com agente, bombeiro, helicóptero, polícia. Tá? Ele já tem um canal direto. Então ele já está um passo além. Seria mais fácil até incluir esse resgate vinculado às concessionárias, né, que já tem um passo à frente. Então, considerações finais. Eu falei que ia ser rápido para ninguém dormir depois do almoço. As operações aeromédicas no Brasil, atualmente, elas são feitas basicamente por aviação de Estado e Forças Armadas. Essa é a realidade nossa. Né? Esse foco que a gente está falando, de APH primário, que vai lá, atende paciente com helicóptero e leva para o hospital. Quem faz isso hoje em dia? Forças Armadas e aviação de Estado. É possível incluir instituições privadas, serviços privados? Sim, mostramos aqui que a legislação, ela não diz que é proibido de forma nenhuma. Ela mostra algumas condições para você fazer isso. Dá para ser melhor escrito? Com certeza. Dá para ter mais minúcia nos critérios ali? Sim. Mas, até para quebrar aquele mito, né, de que helicóptero de empresa privada não pode pousar em área não preparada. Não está escrito isso em nenhum lugar. Tá? É muito necessário desenvolver maneiras, fluxogramas operacionais, maneiras de se trabalhar em conjunto com os órgãos governamentais envolvidos. Porque senão vai acontecer, né? Aquilo que o Coronel Falcone falou, vai pousar no meio do campinho lá do bairro e vai juntar, vai gente de todo lado por cima, brota da terra. Isso daí é extremamente complexo. Se você não tiver alguém para fazer uma segurança, a tua operação está comprometida. Estrada, fechar o trânsito, risco de incêndio. Então, onde existem os riscos ativos, a legislação fala lá, riscos ativos, aviação de Estado. Né? Então, vamos ter um jeito de trabalhar coordenado, né, para que tudo ocorra com a maior segurança possível. Treinamento específico, vocês viram lá várias vezes é citado o treinamento, mas não se detalha, né? A gente não tem muitos critérios, o critério de seleção do pessoal envolvido, né? Reavaliação, tudo isso. Muita coisa do que a gente está levantando de lacunas que tem na legislação, muito disso já vai ser contemplado na RBAC 90. O Coronel Beni está aí, estava aí pelo menos, é um dos que mais entende disso daí. A RBAC 90 ela é muito bem escrita, né? Para quem já viu, eu não coloquei aqui porque como ela está na forma de minuta ainda, eu achei melhor eu não colocar no slide. Mas assim, a gente que já leu vê que tem lá pré-requisito de treinamento, de seleção, de reavaliação. Então está muito bem feita. Só que ela é para a aviação de Estado. Então quem sabe a gente não poderia, né, se a gente quer ampliar os horizontes, usar até essa regulamentação como um modelo para uma coisa maior, né, uma ideia. E que isso que eu acabei de falar. Tá? Obrigado. Perguntas ao Dr. Galesso? Lembrando que ele estará conosco no debate logo mais. Temos perguntas? Obrigada, doutor. Obrigada pela apresentação. Mais uma salva de palmas, por favor.